Os cobradores de impostos nos dias de Jesus eram conhecidos como publicanos na Palestina do primeiro século. Esses indivíduos desempenhavam um papel importante na arrecadação de impostos para o governo romano, que havia conquistado a região e estabelecido seu domínio. Os publicanos eram responsáveis por coletar impostos de várias fontes, incluindo impostos sobre propriedades, comércio e importações. Eles eram frequentemente designados para trabalhar impostos de coletas nas estradas ou nas cidades e vilas, onde cobravam tributos das pessoas. Os publicanos eram considerados colaboradores do regime romano, o que frequentemente gerava ressentimento por parte dos judeus que viam a ocupação romana como uma opressão. Os publicanos eram frequentemente vistos como traidores de seu próprio povo, pois coletavam impostos para o governo estrangeiro. Os publicanos ganharam uma má reputação devido à forma como frequentemente cobravam impostos em excesso, aproveitando-se de sua posição para enriquecimento pessoal. Além disso, eles eram considerados impuros religiosamente pelos judeus, porque muitos deles tinham contato frequente com os romanos, que eram considerados pagãos. A figura dos publicanos é mencionada várias vezes nos evangelhos do Novo Testamento, onde eles interagem com Jesus. Um exemplo famoso é a história de Levi, também conhecido como Mateus, narrada em Mateus 9, de 9 a 13. Um publicano que Jesus convidou para ser um de seus discípulos. Isso gerou controvérsia entre os líderes religiosos da época, que questionaram a decisão de Jesus de associar-se a publicanos e pecadores. Muitos publicanos encontraram redenção através de seus encontros com Jesus. Eles se arrependeram de suas práticas desonestas e mudaram suas vidas. Isso reflete a mensagem de perdão e redenção que Jesus pregava, independentemente do passado das pessoas. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque é uma palavra de Deus para você. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria de impostos um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. Ao olhar para a vocação de Mateus, nós vemos que Jesus nos chama independentemente de nossa história. Ele tinha má reputação dos judeus, ele era odiado, ele era considerado uma pessoa corrupta e indigna de salvação, mas Jesus não o chamou apenas para a salvação, Jesus o chamou para ser seu discípulo. Em Romanos 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: porque não há acepção de pessoas para com Deus. Ele nos chama independentemente de nossa história, da minha história, da sua história. Ele nos chama. Jesus é bom, Jesus é amoroso, Jesus é compaixão. O chamado do Senhor Jesus é uma oferta de graça e perdão. Em Mateus 11, 28 está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não sei em que momento essa mensagem chega até você, mas saiba que o Senhor Jesus está chamando. Se você está nele, se você já crê nele, ele está lhe chamando a você e a mim continuamente para descansar nele, o que não é fácil. A lançar sobre ele o nosso fardo. E se você ainda não está em Cristo, ele está lhe chamando, em primeiro lugar, para ter uma transformação de alma. Um encontro que vai mudar seu caráter, seus valores, sua perspectiva de vida. Mas, sobretudo, é uma vida de alívio. Porque uma vida de pecado é uma vida pesada, opressiva. Uma vida dirigida pelo pecado sem Jesus é uma vida de opressão. Mas em Cristo, nós encontramos alívio para as nossas dores. Mateus, Levi ou os publicanos eram considerados pela sociedade judaica como indignos de perdão, porque de alguma forma eles colaboravam com os opressores dos judeus, que eram os romanos. Eles cobravam impostos para os romanos. Sob essa perspectiva, eles entendiam que Deus jamais lhes perdoaria, porque estavam oprimindo o povo de Deus. Mas Jesus deixa claro que não há pecado tão grande que sua chamada não possa alcançar. E nesse sentido, em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há muitas pessoas que acham que para elas não existe a possibilidade de uma segunda chance. Mas
Ao chamar Mateus ou Levi, Jesus está nos mostrando exatamente o contrário. É possível salvação para qualquer pessoa. Não importa sua história, seu passado ou seus erros. Ele é fiel e justo para perdoar o arrependido. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? A palavra grega utilizada para pecadores em Mateus capítulo 9, versículo 11 é amartoloi, que é a forma plural de amartolos. Esta palavra é amplamente utilizada no Novo Testamento e se refere àqueles que cometem pecados, ou seja, pessoas que transgridem as leis ou os mandamentos de Deus. Na passagem de Mateus 9:11, quando os fariseus questionam os discípulos de Jesus sobre por que ele estava comendo com publicanos e pecadores, eles estavam se referindo a pessoas que eram consideradas transgressoras da lei religiosa judaica da época. Os publicanos eram cobradores de impostos, colaboradores do governo romano e eram frequentemente vistos como pecadores e traidores por muitos judeus. Além disso, a categoria mais ampla de pecadores incluiria aqueles que não eram observantes das práticas religiosas judaicas ou que viviam vidas moralmente questionáveis. E neste contexto, a palavra amartolos enfatiza a ideia de pessoas que viviam em desobediência às normas religiosas e morais da época. Culturalmente falando, participar de uma refeição com pessoas consideradas pecadoras, como os publicanos e outros transgressores da lei religiosa na época de Jesus, tinha implicações marcantes na sociedade judaica daquele tempo. Comer juntos era considerado um ato de comunhão e companheirismo. Quando Jesus se sentava à mesa com publicanos e pecadores, ele estava demonstrando o desejo de se relacionar com eles. No contexto da sociedade judaica da época, comer com pecadores, especialmente com publicanos que eram vistos como colaboradores dos romanos, era altamente recriminado. Isso porque tal ato era percebido como uma aceitação do estilo de vida e práticas pecaminosas dessas pessoas. Os fariseus e líderes religiosos frequentemente consideravam isso como um escândalo e criticavam Jesus por sua associação com pecadores. As refeições também eram ocasiões importantes para ensino e conversa. Jesus muitas vezes aproveitava essas situações para transmitir ensinamentos espirituais e morais, como vemos em várias passagens dos evangelhos. Sua presença em tais encontros representava uma oportunidade de compartilhar a mensagem do reino de Deus e a necessidade de arrependimento e transformação. A escolha de Jesus de compartilhar refeições com pecadores simboliza sua missão de trazer misericórdia e redenção àqueles que estavam afastados de Deus. Ele estava dizendo que veio não para os justos, mas para os pecadores, para oferecer a eles a oportunidade de arrependimento e reconciliação com Deus. O que a atitude de Jesus nos ensina? Nos ensina que o Senhor se relaciona com aqueles que reconhecem sua necessidade de cura espiritual, como está escrito em Lucas 5:31. E uma outra coisa, Jesus oferece compaixão e amor, como está escrito em João 3:17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque condenado, o mundo já estava. Ouvindo isso, Jesus disse: não são sãos que têm saúde e precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ao chamar Mateus, Jesus está nos mostrando que ele transforma pecadores em servos dedicados. E em Ezequiel capítulo 11, versículo 19 está escrito: eu lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Jesus transforma a mim e a você. Ele transformou Mateus. Ao aceitar o chamado de Jesus, Mateus recebeu um renovo também no seu propósito. Um renovo no chamado, no propósito, no motivo de viver. E isso acontece comigo e com você, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Deus me chamou a mim e a você para viver em novidade de vida, dando os novos frutos. Eu lhe pergunto, você já está vivendo isso? É importante ter em mente e crer que a graça do Senhor Jesus está disponível para todos. Como está escrito em Apocalipse 22, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. Você está com sede? Venha e beba. Porque o Senhor Jesus é essa fonte. Vamos orar? Senhor Deus, em Tua presença, humildemente nos aproximamos, reconhecendo Tua graça e misericórdia que ultrapassam nossos pecados e falhas. Assim como o Senhor Jesus chamou Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo, também nos convida a segui-lo em todos os momentos de nossas vidas. Nós lhe pedimos, Senhor, que nos ajude a entender que Tua chamada não se baseia em nossas falhas passadas ou em nossa posição social, mas sim em Tua graça abundante e amor incondicional. Capacita-nos, ó Deus, a seguir o exemplo de Jesus, compartilhando o Teu amor com todos aqueles que precisam ouvi-lo. Ajuda-nos a ver além das aparências e a acolher aqueles que estão em necessidade de Tua redenção. Que possamos ser instrumentos de Tua paz e graça neste mundo, proclamando Tua mensagem de salvação a todos os que estão dispostos a ouvir. Nós oramos assim crendo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que o Senhor Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Assim como Ele chamou Mateus, Ele chama a mim e a você para uma novidade de vida específica. Muitos cristãos não têm descoberto esse propósito para a sua vida. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, é o guia que vai lhe ajudar na descoberta do seu chamado. Nele eu compartilho a minha própria experiência e compartilho a experiência de outros homens e mulheres de Deus que eu acredito que vão lhe ajudar a ter clareza sobre o chamado de Deus para você. Para mais informações, acesse o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Voltando ao devocional, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Transformados por Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.